Então, olha só que interessante, aqui fala sobre esses três aspectos: o sangue de Cristo, a palavra do testemunho e o fato de não amar tua vida até a tua morte. Agora, se você estiver anotando, anota isso aqui, duas facetas acerca do testemunho. Então a gente fala sobre, qual é o poder do testemunho? Sabe, às vezes a gente tem diversas ideias do que significa a palavra do testemunho. E eu queria resumir tudo isso em duas facetas. Sabe, vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, eu não sei se você já ouviu esse termo. Esse cristão não dá um bom testemunho. Você já ouviu falar, alguém já escutou alguém falar isso? Aquele lá não dá um bom testemunho. Ou, esse cara dá um bom testemunho. O que quer dizer? Que ele é um bom orador quando ele conta da sua própria vida, do que Jesus fez na vida dele? Não quer dizer isso. Quer dizer algo do estilo de vida dele, sendo um testemunho daquilo que Cristo fez sobre ele. Certo? Então existem aí duas facetas acerca do testemunho. Tem a faceta que é o relato de um evento que aconteceu na tua vida. E existe então também a outra faceta que é você viver e o estilo de vida daquilo que Cristo está fazendo em você. Você é uma carta viva de Jesus. Você sabia disso, né? Então, enquanto você vive essa carta que você é, essa carta viva, a tua vida é um testemunho. Então, existem essas duas facetas. Existe a faceta de você relatar um evento daquilo que Cristo fez sobre você. Existe também a faceta de você viver um estilo de vida daquilo que Cristo fez em você. Faz sentido? Sabe, tem muitas pessoas que falam, eu acredito em Jesus, eu sou evangélico. Hoje em dia a coisa mais comum que tem é ser evangélico. Está cheio de gente evangélica, só que você olha e fala assim, eu não estou vendo o testemunho de Cristo nessa pessoa. Agora, eu creio que tem muitas pessoas que pensam que o testemunho é simplesmente algo que Deus fez para mim, eu vou lá, eu vou relatar, eu vou compartilhar, eu vou dividir essa história com todo mundo. Isso aqui que Deus fez para mim, Deus me deu um livramento, eu estava enfermo, Deus me curou, e glória a Deus por isso. Mas existe uma outra faceta do testemunho que é a tua vivência, o teu estilo de vida, é você viver a tua vida como uma carta viva e o enredo de Jesus na tua vida. Então, Paulo fala muito sobre isso, mas antes de nós entrarmos no texto de hoje, existe também, vamos olhar para Jesus, e o testemunho de Jesus, se você for ler Mateus 5, 6, 7, a gente tem lá o Sermão do Monte. Quantos lembram do Sermão do Monte? Tá. O Sermão do Monte ele é Jesus contando ou ensinando sobre um estilo de vida que é contramão do sistema. Então ele está falando assim, no mundo vocês fazem assim, no meu reino não é assim. O que ele está falando? Ele tá falando sobre um estilo de vida que vai na contramão daquilo que eles já estão vivendo. É por isso que Paulo fala assim, você vai ser transformado, não vos conformeis com este mundo, não pense como esse mundo pensa, não viva como esse mundo pensa, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então, quando você começar a pensar de uma maneira diferente, você vai ter um estilo de vida diferente. Esse teu estilo de vida é fruto da transformação e também é o fator da tua transformação. Quando você muda a tua maneira de pensar, você está vivendo então um testemunho de Cristo na tua vida. Sabe, e eu creio que o que Jesus estava querendo falar existe aqui um estilo de vida que vocês vivem. Eu estou trazendo um outro. Eu estou trazendo o estilo de vida do reino. Então, essa é uma faceta do testemunho de Cristo. A outra faceta do testemunho de Cristo é João 14, 11. Você não precisa abrir, só anota e depois você lê em casa. João 14, 11, Jesus está falando para os fariseus. Ele fala assim, creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então ele está falando, eu sou o Messias. Creiam em mim quando eu digo isso. Ele fala assim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então o que ele está falando? Não só pela minha vida, que é irrepreensível, creia em mim. E se isso não for suficiente, a minha vida irrepreensível para você crer em mim, que eu sou o Messias, creia pelos milagres que eu faço. Olha os milagres. Então, eu queria que você entendesse essas duas facetas do testemunho e a importância de você ter essas duas facetas na tua vida. De você ter uma vida que vai de acordo com o estilo de vida de Cristo, mas você também operar de acordo com as obras de Cristo. Faz sentido? Não só um, nem só outro. Ambos. E por muito tempo a igreja tem se dividido entre esses dois polos. Nós temos nos polarizados. A gente talvez não vê os milagres de Cristo, mas nós temos um testemunho irrepreensível. Entre aspas, é irrepreensível. Você realmente tem um estilo de vida que vai de acordo com o sistema que Jesus implementou quando ele veio, que é o reino de Deus.
Você é a pessoa que se alguém te bater na tua face, você vira o outro lado. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você anda 2. Você é aquela pessoa que você nem peca em pensamento, que você não consegue controlar a sua ira, que a sua palavra é sim, sim, não, não. Glória a Deus por isso. Mas o que Jesus trouxe como exemplo é, olha, eu tenho um estilo de vida irrepreensível. Esse é o meu testemunho de estilo de vida. Mas eu também tenho minhas obras. Eu curo os enfermos. Eu liberto os cativos. Eu vejo milagres acontecendo quando imponho as mãos. Sabe, eu quero sugerir para você que o testemunho de Cristo, ele envolve esses dois aspectos. Sabe, e Jesus, ele não... Sabe, quando a gente fala que Jesus veio ser modelo para nós, ele realmente veio ser nosso modelo. Não são apenas coisas que ele fez que são nossos modelos. E depois a gente fala assim, da mesma maneira que a gente pode argumentar, eu não curo enfermo, mas também eu não sou Jesus. Jesus curava porque ele curava enfermos. Então, você também pode argumentar. Quando o cara bate em mim, eu revido e eu dou até mais nele porque eu não sou Jesus, porque eu não tenho a paciência de Jesus. Faz sentido? Que peso de 2 medidas é essa? Então, é necessário entender, existem facetas diferentes para o testemunho. Existe a faceta da obra, mas também existe a faceta do estilo de vida. Agora, eu queria que você olhasse, a gente vai falar hoje sobre 3 aspectos do testemunho. Antes de a gente entrar nisso, olha só, abre comigo, Hebreus 11, 38. Hebreus 11, 38. Isso aqui é uma lista. Normalmente, eu tenho uma confissão para fazer aqui. Eu não gosto das listas que tem na Bíblia. Sabe aquela... E fulano é pai de ciclano, que é pai de ciclano. Sabe o que eu estou falando? Que é filho dos Deltrano, aquele negócio. Às vezes eu pulo. Confesso, eu pulo. E eu sei que você também pula. Só que tem listas que não são tão interessantes. Eu diria para você que a lista mais interessante na Bíblia, para mim, é Hebreus 11, que são os heróis da fé. E olha só o que fala lá em Hebreus 11, versículo 38. Ele está falando sobre toda essa lista de heróis da fé. Ele fala assim, todos estes receberam o quê? Capítulo 11, versículo 38. Todos estes, Hebreus 11, 38. Todos estes receberam o quê? Fala comigo, bom testemunho. Vocês não acharam? 39. Vocês não acharam? Quer dizer, acharam. Vamos lá. Todos estes receberam bom testemunho por meio do quê? Da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que ele está falando aqui? Sobre um estilo de vida de fidelidade desses heróis. Então, o bom testemunho, no Novo Testamento também, tem a ver com você ter um estilo de vida de fidelidade. Veja só o que fez com que eles entrassem no rol dos heróis da fé. É o estilo de vida de fidelidade. Salmo 103, versículo 1, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Eu acho interessante que o salmista, ele ordena a sua própria alma a bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Eu lembro que, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, nós tivemos uma série falando sobre os benefícios do reino. Vocês lembram disso? Quem lembra aqui dos benefícios do reino? A gente tinha esse versículo como chave. E a coisa interessante não é natural você lembrar daquilo que Jesus fez na tua vida. É natural você esquecer os testemunhos que você tem na tua vida. Sabe, eu queria desafiar uma coisa, eu queria desafiar você a fazer algo que, na verdade, eu estou fazendo. E eu estou tentando relatar, ou melhor, compilar testemunhos daquilo que Jesus fez através do Dunamis nesses curtos anos que nós existimos. E eu estou fazendo isso com um grupo que a gente formou para compilar, para se tornar um livro do Dunamis. E a gente estava se esforçando. Você lembra em tal culto em 2010, quando Deus fez isso? E a gente começava a escrever os testemunhos. E eu comecei a olhar para trás de todos os testemunhos que Deus operou, que o Espírito Santo fez, e você começa a ter o teu coração cheio de gratidão. Sabe, era um projeto, e é um projeto que a gente está envolvido, para compilar histórias verídicas que aconteceram
de pessoas sendo transformadas através do movimento Dunamis. Mas nesse processo de relatar e de compilar essas histórias, você começa a ver gratidão surgindo no teu coração. Não só gratidão, mas eu comecei a ver, Deus, se o Senhor fez isso em 2011, o Senhor pode fazer coisas maiores em 2016. Cara, e se você puder parar essa semana e você pedir, Espírito Santo, me ajuda a lembrar os milagres que o Senhor já fez na minha vida. Me ajuda a lembrar todos os teus benefícios na minha vida. Alguns benefícios são contínuos, são latentes e estão presentes na tua vida. A minha família, a minha saúde. Deus, eu te agradeço pelas oportunidades que eu tive. Mas se você puder voltar e pensar nos eventos onde Deus operou na tua vida, e você começar a relatar. Eu tenho um arquivo que eu tenho aqui no meu telefone, que de vez em quando eu penso, eu posso estar no avião, posso estar no aeroporto, posso estar no sofá sem televisão, mas quando eu lembro, eu pego o telefone, eu já ponho, eu lembro daquele testemunho. E eu ponho lá, eu vou colecionando, eu estou compilando esse projeto. E ao mesmo tempo que eu estou trabalhando por um projeto que tem um intuito, eu começo a ver que aquele processo está gerando algo no meu coração. Os meus sonhos estão começando a aumentar. Faz sentido? Sabe, se você não tem esperança, e eu sinto de Deus que talvez tenha... Eu não vou pedir para você ficar de pé. Mas se você está aqui e você fala assim, eu estou sem esperança. Eu estou talvez sem perspectiva para 2016. Eu esperava muita coisa em 2015, não foi do jeito que eu imaginei, mas 2016 pode até ser que seja até pior. Talvez você está nesse ponto onde você estava assim, eu não tenho esperança, eu quero te desafiar, você pare um tempo e você começa a compilar todos os testemunhos do que Cristo fez na tua vida. E aquilo vai começar a gerar fé para você ter esperança e sonhar para 2016. Faz sentido? E olha só o que a palavra diz aí em Salmos 103, ele fala assim, bendize a minha alma e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Às vezes é importante você começar a listar os benefícios e perguntar, Espírito Santo, será que eu esqueci de algum? E ele vai te lembrar. Sabe uma coisa interessante? Eu lembro assim, quando, às vezes que eu já participei na ministração de libertação para alguém, ou até mesmo quando eu passei por libertação, é interessante que quando a gente está naquele processo e você está ministrando alguém ou sendo ministrado, tem um momento que, às vezes, a tua memória, ela começa a jogar contra você mesmo. E às vezes, a tua memória que é para ser um mecanismo de defesa e apagar os momentos traumáticos na tua vida, a tua memória, na verdade, ela tá escondendo uma ferida que tem que ser tratada, e assim, quando ela for tratada, ela vai dar efeitos a longo prazo na tua vida. E muitas vezes você está naquela situação que você fala assim, eu não sei porque eu não consigo confiar em nenhum homem. Daí a pessoa fala assim, mas pensa bem, aconteceu alguma coisa na tua vida que você fala assim, depois disso eu passei a desconfiar de todo mundo. Eu não lembro. E quando você passa para falar assim, Deus, eu preciso que o Teu Espírito Santo venha e nos auxilie e traga à memória qualquer coisa que estava lá atrás no passado, para ser tratado agora, que o Senhor quer tratar. Eu não sei se você já participou de algum momento desse assim, mas parece que volta as coisas de uma maneira assim, que fala assim, como que eu nunca pensei nisso? Quem já participou disso? Quem já viu isso? Esse mesmo Espírito Santo que opera no momento de libertação, para trazer à tona umas feridas, ou talvez algumas coisas que estão presas lá no teu passado, que você precisa se libertar para você ter uma libertação plena para o teu futuro, é o mesmo Espírito Santo que você pode falar assim, Espírito Santo, eu quero lembrar de todos os seus benefícios. Será que existem milagres que o Senhor operou na minha vida que eu nem percebi, ou que eu esqueci? Eu tenho certeza que Ele vai trazer para a tua memória. Amém? Então faça isso essa semana. Então vamos lá, 3 aspectos do testemunho. Número 1, testemunhos criam um embalo. Fala comigo, testemunhos criam um embalo. O que quer dizer isso? O Lucas já falou sobre isso semana passada, mas eu vou falar um pouco mais. Apocalipse 19:10, você não precisa abrir isso, esse texto, mas depois você lê em casa. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra testemunho no hebraico é uma palavra aná, que pode até ser só um som para você, mas aná no hebraico significava fazer de novo. E sabe, esse termo aná, ou essa palavra aná, ela era muito mais usada no contexto judicial ou legal de uma sociedade. Então, quando um juiz tinha que julgar uma situação, ele chamava testemunhas. E ele falava assim, vocês vão aná, vocês vão fazer de novo o que aconteceu.
Vamos supor, aquele cara lá bateu naquele outro sujeito lá, aquele sujeito está ferido e ele tem que ter uma punição porque ele foi um agressor. Então ele traz os dois partidos lá para serem julgados e a pessoa que foi vítima fala, esse fulano aqui, ele me agrediu. E daí o fulano que agrediu fala assim, não agredi não, isso aí ele tropeçou e bateu a cabeça na rua, no poste, por isso que ele está com a cabeça roxa. E daí ele fala assim, não, eu preciso de testemunhos. E daí vem o padeiro do outro lado da rua e fala assim, eu vi o que aconteceu. Então ele fala assim, você vai você vai fazer de novo. Em outras palavras, você vai fazer uma simulação de novo daquilo que aconteceu. Você vai simular aquilo que aconteceu. Então, a pessoa fala assim, então, vem aqui um exemplo aqui, você fica aqui de pé, ele fez assim e ele fez assado. Pum. Então, ele está fazendo de novo o que aquela pessoa, aquela vítima recebeu daquele agressor. Faz o que eu estou falando? Então, muito daquilo que você entende como testemunho tem a ver no sistema legal. Então, quando Jesus, ele entra em cena aqui na humanidade, ele fala assim, o meu testemunho, o testemunho de Jesus, quando Deus fala para João em Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, se Jesus fez dessa maneira para fulano, diante do justo juiz, ele está falando assim, você quer ser testemunho? Eu quero fazer, então agora você pode ter aquilo que essa pessoa teve, eu posso fazer novamente na tua vida. Então, quando a pessoa lá entende isso, existe uma liberação de um testemunho, de um feito daquilo que Cristo fez, ele libera fé no seu coração. Eu não sei se você já contou o teu testemunho e pessoas começaram a olhar para você de uma maneira diferente, falar assim, cara, ora por mim porque eu estou passando pela mesma situação e eu quero que Deus faça a mesma coisa na minha vida. Alguém já passou por isso? Diversas vezes, quando eu estou ministrando por aí, a maioria das vezes que eu vou ministrar, eu ministro para jovens, e eu conto um pouco da minha história. De vez em quando tem um pai, eu tenho uma mãe, que fala assim, meu filho está longe de Jesus, e no final essas pessoas vêm para mim e falam assim, ora pelo meu filho, porque se Deus fez na tua vida, Ele pode fazer na vida do meu filho. O que está acontecendo? Quando você conta o teu testemunho, você cria um embalo na fé daquela pessoa. Você começa a falar para essa pessoa, sabe, aumenta a tua expectativa, isso é real. Aumenta a tua expectativa, na tua cabeça isso era impossível, mas agora, diante desse relato, diante desse relato do que Deus fez, você pode receber essa mesma coisa, então a tua fé começa a aumentar. Sabe, eu perguntava, quando eu viajava com o Randy Clark, Randy, quais são os fatores, as condições ideais para um milagre? Ele falou assim, são diversas condições. A primeira é a soberania de Deus. Se ele é soberano, se ele quiser curar, ele cura. Independente se a pessoa quer, se ela acredita ou não acredita, ele cura. Mas muitas vezes, mesmo ele sendo soberano, ele respeita o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio de ter fé, de acreditar. E ele honra a fé. Por isso que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele fala assim, existem diversos aspectos ou diversos fatores para um milagre acontecer. Um dos fatores é a unção do ministrador. Então, o primeiro fator é, obviamente, a soberania de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, não adianta. Pode ser o cara mais ungido, Ele não vai curar. Mas, tirando a soberania de Deus da cena, você tem outros fatores também. Você tem o fator da unção do ministrador. Existe também o fator da pessoa recebendo ministração e a fé dessa pessoa. Existe também o fator do ambiente onde essa pessoa está. Tem algo que Deus está fazendo nesse ambiente. Você está nesse ambiente e você recebe. Assim como Deus, quando Ele derrama chuva, Ele não derrama chuva só para uma casa. Se a tua casa está recebendo chuva, provavelmente o teu bairro inteiro está recebendo chuva, ou o teu quarteirão está recebendo chuva. Então, muitas vezes, Deus está fazendo algo numa pessoa que está do teu lado. Eu falo para você, toma posse, vai respingar em você. Faz sentido? É por isso que pessoas elas pagam preço para ir aonde está o mover de Deus. Faz sentido? Porque elas entendem que o mover de Deus tem um aspecto geográfico também. Então, são esses fatores, e quando Deus Ele faz algo na vida de alguém, quando você entende, existem alguns fatores que estão operando para que esse milagre venha acontecer, você começa a ter fé, fala assim, se eu puder me alinhar com isso, eu também posso receber disso. Faz sentido? Então, o testemunho, ele cria um embalo de fé. Olha só, o segundo ponto aqui, fala comigo, o agir de Deus pode ser limitado quando eu não testemunho. Nós pusemos aqui, o agir de Deus pode ser, quando não testemunhamos. E olha só, versículo, eu queria que você abrisse comigo em Salmo 78. Abre comigo Salmo 78. Versículo 40. E antes de nós entrarmos nisso,
eu queria deixar uma coisa óbvia, bem clara, que Deus é ilimitado. Amém? Deus é um Deus, nós servimos um Deus que ele tem um poder ilimitado. Ele tem um conhecimento ilimitado. Agora, nós já falamos sobre isso quando nós estávamos falando sobre oração. A oração, ela acontece numa dinâmica onde, quando você ora, você libera algo que um Deus ilimitado tem, mas respeita os seus limites. Então, outras palavras, ele fala assim: eu tenho poder ilimitado, mas eu criei na minha dinâmica com a humanidade uma maneira, um sistema de me relacionar que se chama livre-arbítrio. Eu não vou violar isso, eu escolho não violar isso. Então, eu só vou invadir a tua situação aí terrena se você me der autoridade para eu, então, despejar sobre a tua situação meu poder ilimitado. Em outras palavras, Deus, que é um Deus ilimitado, ele escolhe se limitar à nossa vida de oração. Ele fala: se você me der autorização legal, e como que acontece no mundo espiritual autorização legal? Fala comigo, declaração. Tudo no mundo espiritual acontece através de declaração, coisas boas e coisas ruins. No mundo espiritual, sabe, o que funciona, o que é o gatilho para as coisas acontecerem, são declarações, são a profissão de fé. Por isso a gente fala assim: você tem que confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor. É por isso que você fala: em nome de Jesus, sai. É por isso que você fala: em nome de Jesus, seja curado. Faz sentido o que eu estou falando? É por isso que você fala com a tua boca: eu recebo o sacrifício da cruz. Você confessa, porque no mundo espiritual, as suas palavras, elas causam efeitos, elas têm efeitos. Então, quando Deus fala: o meu poder ilimitado está limitado na tua oração, na tua vida de oração, Ele fala assim: eu vou honrar quando você me dá legalidade para eu sair do céu e invadir a terra. Da mesma maneira, olha só o que está escrito aqui no capítulo 78 de Salmos, versículo 40. Isso aqui, o salmista está falando sobre o povo de Israel. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram para trás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Pode parar por aqui. Vou ler mais uma vez o versículo 40. Fala assim: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram para trás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Na versão King James, que é um pouco mais próxima do original do que essa versão que você tem aí, a palavra que fala duvidaram limitaram o Santo de Israel. Sabe que você pode limitar o Santo de Israel quando você não lembra dos seus benefícios e você não se apega ao embalo que os benefícios dele, que ele operou na tua vida, causam em você? Olha só o que ele está falando. Agora, se você puder substituir essa palavra duvidaram para limitaram, falaria assim mais ou menos, no versículo 40, quantas vezes o provocaram no deserto, o ofenderam na solidão, voltaram para trás, tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Como que você limita o Santo de Israel? Quando você escolhe não reconhecer aquilo que ele fez na tua vida, e você pode falar assim: mas eu reconheço. Mas, que nem eu disse, no mundo espiritual as coisas acontecem através da profissão ou da declaração da tua boca, de verbalizar certas coisas. Então, quando você fala assim: Deus, eu sei o que o Senhor fez, só que eu escolho ficar quieto. Você está limitando o agir de Deus. Faz sentido? Sabe, eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus usa você mesmo quando você não sabe que está sendo usado por Deus. Você sabia disso? Que Deus te usa mesmo quando você não sabe que está sendo usado por Deus. Ontem a gente estava eu fui ministrar num retiro, e eu estava nesse retiro e uma pessoa estava contando seu testemunho, e essa pessoa falou assim, ela estava contando, falando, e falou assim: Theo, eu não sei se você lembra, mas você profetizou isso na minha vida. Eu, não lembro. E depois que isso aconteceu, isso aconteceu, eu comecei a falar, e na verdade é um testemunho que gerou um casamento. Você profetizou que eu ia casar com uma pessoa assim, que daí Deus ia destravar isso, aquilo, e você até falou que você se via fazendo meu casamento. Eu falei: sério? Eu não lembrava. Eu falei: Deus, e daí eu falei: Deus, traz a memória, e depois eu comecei a lembrar quando eu falei, são dois momentos diferentes. Eu lembrei do último momento, do primeiro momento até hoje eu não lembro. E eu comecei a entender, sabe, Deus,
Ele te usa mesmo quando você pensa que não está sendo usado por Deus. Se você tem a oportunidade de talvez pregar a palavra, ou de compartilhar a palavra, talvez na tua RD, ou talvez em algum momento em público, muitas vezes, isso aqui é interessante que eu converso com meus colegas que são pastores ou pregadores, isso aqui acontece com todo mundo. Você fala assim, o momento que você sai do púlpito pensando, foi uma droga, é que foi uma bênção. O momento que você fala, cara, foi muito bom, ninguém foi tocado. É interessante porque Deus, às vezes, eu acho que Deus, às vezes, faz propositalmente isso, ou na tua mente você pensa, agora eu fui usado por Deus. Todo mundo fala, legal, beleza. E estão voltando para casa da mesma maneira que eles vieram. Ou alguns momentos que você fala assim, nossa, foi horrível. E daí os testemunhos começam a chegar. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem que entender que quem está operando mesmo sempre vai ser Ele. Sabe, e o Espírito Santo ele está falando assim, você é um canal, só abra a tua boca, o resto eu dou conta. Sabe, eu estava conversando com o Rodolfo domingo passado, depois que ele trouxe a palavra, ele falou assim para mim, Theo, muitas vezes, é difícil você, sabe, eu que conheço o Rodolfo da época que eu assistia na mídia, ele antes de Jesus, e escutava as músicas que passavam na rádio, que era a música dele antes de Jesus. Às vezes quando você começa a olhar para a pessoa, às vezes eu fico olhando para ele assim, estou comendo, tomando um café, eu fico olhando para ele, a Júnia às vezes fala para mim, é difícil acreditar o que Jesus fez na vida desse homem. E você começa a falar assim, uau, e ele fala assim, cara, às vezes eu ficava olhando para o meu testemunho e falava assim, acho que o que Deus fez na minha vida, não sei se é forte, ou ele está meio que questionando sobre a efetividade. Sabe, se você conseguir falar assim, é isso que Deus fez comigo, Ele foi fiel nessa maneira, ele cumpriu aquilo que Ele falou comigo, eu li na Bíblia isso sobre Deus, eu acreditei e eu dei o passo de fé, e olha o que aconteceu. Só de você ter falado a palavra de Deus e o que a palavra de Deus fez na tua vida, já é suficiente. Sabe aquela palavra, aquele trecho na Bíblia que diz que a palavra de Deus não volta vazia? Quem já escutou falar sobre isso? É de verdade isso. Não sei se sabia isso, mas é de verdade. Sabe, a palavra de Deus não necessita que você venha dar uma força para ela ou defendê-la. Para pensar nisso. A palavra de Deus não está saindo da tua boca falando assim, você vem comigo, porque eu estou indo num ambiente hostil, você vem me ajudar? Não, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Sabe, e a gente muitas vezes subestima o próprio testemunho de Jesus nas nossas vidas. Eu quero falar para você, se você puder começar a falar, Jesus fez isso para a minha vida. Você não está falando sobre se a pessoa concorda, se ela não concorda, só fala, ele fez isso. Sabe, e deixa a palavra começar a agir. Ela começa a entrar, ela começa a penetrar na mente das pessoas, ela começa a penetrar no coração das pessoas, ela começa, sabe, naquele momento a pessoa fala assim, você está viajando. E ela entra no carro, ela começa a ficar, caramba. E aquilo começa a ficar matando na cabeça dela. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que caçoaram de coisas que eu falei e depois de 3, 4 meses falaram, até eu não conseguia dormir. Não é porque eu falei uma coisa de uma maneira tão eloquente, é porque eu simplesmente proferi a palavra de Deus. Aqui, eu não vou me esquecer daquilo que Ele fez. Eu não vou limitar a Deus. Quando você profere aquilo que Deus fez na tua vida, você não limita a Deus. Você tira a palavra de Deus daquela prisão que está só aqui dentro e deixa ela livre, deixa ela fazer o que ela tem que fazer. E ela vai correr o seu curso natural e algo daquilo vai acontecer, porque ela nunca volta vazia. Amém? E por fim, terceiro ponto aqui, olha só o que está... fala assim, o meu testemunho é irrefutável. Abre comigo João 9. Esse aqui é um dos textos que eu mais gosto do Evangelho de Jesus. Porque é engraçado esse texto. Olha só, João 9. Isso aqui é a cura do cego. E Jesus cura esse cego no sábado. Olha só. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então, para por aqui, vai acontecer um milagre, obviamente você sabe disso, porque a gente está lendo sobre Jesus, ele faz milagres. Mas ele descreve esse milagre como a obra. Amém? Então, o testemunho tem a ver com o estilo de vida e tem a ver com a obra. Qual que é a obra de Jesus na tua vida? Olha só o que Jesus fez na vida desse homem. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão,
misturou terra com a saliva, aplicou essa lama aos olhos do homem. Então ele disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Eles afirmaram que era ele. Outros diziam: não apenas se parece com ele. Não, apenas se parece com ele. Mas o próprio insistia: não, sou eu mesmo. Versículo 11, 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Eles interrogaram. Versículo 11 é o testemunho desse homem. O poder do testemunho aqui no versículo 11. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Eu fui, eu me lavei e agora eu vejo. Simples assim. Deixa eu perguntar uma coisa: é difícil você falar aquilo que Jesus fez na tua vida? Não, é só você pensar: o que aconteceu? Eu era cego. Ele cuspiu no chão, fez uma laminha, botou no meu olho, falou: vai lavar lá em Siloé. Alguém me levou lá para Siloé. Lavei, agora estou vendo. Não sei de mais nada. Aconteceu isso. É basicamente isso que ele está falando. Versículo 12, olha só. Levaram então aos fariseus. O homem que estava antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem lhe respondeu. Ele, de novo, mais um testemunho que ele dá. Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora eu vejo. Então ele dá um testemunho no versículo 11. Ele dá o mesmo testemunho no versículo 15. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus. Estou falando de Jesus, tá? Agora ele está falando de Jesus. Pois ele não guarda o sábado, porque Jesus curou esse homem no sábado, contra a lei deles. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então deixa eu falar uma coisa. Existe um espírito ferrenho de religiosidade sobre esses fariseus. Tá? Eles estão debaixo de um espírito de religiosidade muito bravo. É forte esse espírito de religiosidade. Você pode pensar: mas será que é? Era a tal ponto que eles crucificaram o Messias. Tamanha era a influência desse espírito de religião sobre esses homens. O que é que começou a causar uma divisão no meio dos inimigos? Nesse caso, os fariseus. Um testemunho de um homem que era cego. Ele não é um teólogo. Ele não é um mestre. Ele não está chegando. A educação acadêmica dele talvez não seria nem 5% do que esses doutores da lei tinham. Eles olham para aquele homem, ele fala assim: cara, eu não sei de nada, cara. Eu era cego, vocês me conhecem. Ele veio, eu sei que é sábado hoje, mas ele cuspiu na terra, ele botou lama nos meus olhos, eu lavei lá naquela fonte lá e eu estou vendo, só sei disso. E de repente, aquela facção inteira dos fariseus, debaixo de uma potestade de religiosidade, de espírito de religiosidade, alguns começam a ser libertos pelo testemunho daquele homem. A tal ponto que eles começam a dividir. Uns falam: quem sabe ele é o Messias. Não fala que ele é o Messias. Você é fariseu, cara, você não pode falar que ele é o Messias. E começa a causar, então, uma divisão no acampamento do inimigo, simplesmente por conta de um testemunho. Olha só o que acontece. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então eles perguntaram aos pais: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Então, deixa eu entender, só para pintar esse quadro novamente. Os seus pais estão sendo intimidados pelo espírito de religião. Eu te falar, a religiosidade intimida. Você sabia disso? Então, olha só, você que é pai, quer dizer, eu sou, mas ele não nasceu, mas não deixo de ser. Você tem um filho, você tem uma filha, e essa pessoa nasce com uma deficiência, ela não consegue enxergar a vida inteira. Desde o nascimento ela já nasceu assim. Finalmente chega esse homem, esse tal do profeta Jesus, vai lá e cura o teu filho de uma maneira miraculosa. Qual seria a tua reação?
A reação natural é você abraçar Jesus, falar: Jesus, o que é que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Olha o que o Senhor fez para a minha família. Olha o que o Senhor fez para o meu filho. Mas olha como era o espírito de religiosidade. O espírito de religião é tão forte que intimidava um casal que teve um filho, que era cego, a tal ponto que eles falaram: não, calma aí, não vem perguntar para a gente como que ele foi curado. Pergunte para ele. Esse espírito de religiosidade. Eu estou falando isso só para você entender o poder do espírito de religiosidade. E uma vez que você entende o poder do espírito de religiosidade, que é tão poderoso para fazer uns dois pais a se calarem, se intimidarem diante de um milagre tão forte na sua própria família, é o mesmo poder que se curva os joelhos perante o poder de um testemunho simples. Eu era cego, eu vejo. Bum! Causou uma facção no meio, uma divisão no meio do grupo deles. Faz sentido o que eu estou falando? O teu testemunho, eu digo para você, o teu testemunho é muito mais poderoso do que você imagina. Olha só o que ele continua aqui no texto. Ele fala assim, versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego. Agora são os fariseus mais uma vez. Então ele já deu testemunho para as pessoas na cidade que conheciam ele. Ele dá o primeiro testemunho para os fariseus. Os fariseus não se contentam com isso, eles tentam ir atrás dos pais dele. Os pais deles, debaixo da intimidação e de um espírito de politicagem, eles se esquivam daquilo, jogam de volta a responsabilidade para o próprio filho. O filho é chamado pela segunda vez, e no versículo 24, eles falam: segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem, Jesus, é um pecador. E ele, o cego, anticego, respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Entendeu? Às vezes as pessoas vão entrar numa discussão teológica com você, uma discussão antropológica, ideológica com você. Então se Deus é bom, por que isso acontece? Porque se Deus é bom, por que aconteceu essas tragédias que aconteceram? Se Deus é bom, por que então o meu amigo que era um homem trabalhador, pagava imposto, foi vítima de uma bala perdida? E assim por diante. Se Deus é bom, porque aquele homem, o meu avô que era um sujeito que fez bem para todo mundo, morreu de câncer? Se Deus... Cara, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. É só isso que você tem que falar. Existe momento, existe importância para a apologética? Existe. Agora, vamos ser realistas aqui. Todo crente vai ser um doutor da lei que vai saber argumentar com os ateus ou com os agnósticos e conseguir ter provas teológicas, porque existem as provas, é mais do que claro. Não, nem todos vão ter o tempo para estudar ou a habilidade para poder estudar e argumentar com esses doutores, mas todo mundo pode falar: eu era assim, e Jesus fez isso acontecer na minha vida. Isso é suficiente. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Olha só o que ele continua dizendo. Ele fala assim, versículo 26. Então eles lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como que ele abriu seus olhos? Versículo 27. Eu já lhes disse. Vocês não me escutam? Olha só que engraçado. Por que vocês querem ouvir mais uma outra vez? Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então agora os caras estão furiosos com ele. E ele continua falando aqui no versículo 28. Então o insultaram. Então aí os fariseus começaram a xingar ele e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Você está vendo o que o espírito de religião faz? Ele cega a pessoa. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Só. Deixa eu falar uma coisa: o teu testemunho é irrefutável. Ninguém pode falar: isso não aconteceu com você. Não, aconteceu comigo. Se você fala não aconteceu comigo, você está me chamando de mentiroso. Então por que você quer ser meu amigo? Se eu sou mentiroso. Eu não quero argumentar, não quero tentar responder das suas perguntas. Eu só estou tentando contar minha história aqui para você. Aconteceu isso comigo, só isso. E deixa. E deixa que a palavra de Deus não volta vazia. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É só isso que você precisa fazer. Sabe, Jesus simplifica as coisas, Ele dá para a gente só a incumbência de falar e relatar aquilo que Ele fez conosco. E quando você traz o testemunho de Jesus na tua vida, Ele começa a causar uma atmosfera profética sobre aquela pessoa que você está falando.
Sabe, essa pessoa, você pode pensar, mas você não entende o meu sogro. Meu sogro é o cara menos crente, assim, é o cara mais ateu que você conhece. Deixa eu te falar uma coisa, duvido que o espírito que está influenciando o teu sogro é maior e mais forte daquele espírito que influenciou os fariseus ao ponto de crucificarem o Cristo. Faz sentido? Nós não temos desculpa de falar, eu não conto o meu testemunho, eu não vou contar a história do que Jesus fez na minha vida para aquela pessoa, porque aquela pessoa é a pessoa mais longe de Deus que existe. Deixa eu te perguntar, qual foi a coisa mais anticristã que aconteceu na humanidade? O assassinato de Cristo. Foram essas pessoas que assassinaram Jesus. E justamente essas pessoas experimentaram dentro do grupo delas uma divisão, porque um simples cego, que antigamente era um mendigo, falou, ô meus queridos, eu não sei o que vocês estão falando, só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Só isso foi suficiente para causar uma divisão naquela potestade que crucificou Cristo. Então a gente não tem desculpa de falar, eu não conto a minha história do que Cristo fez na minha vida para aquela pessoa, porque aquela pessoa é a pessoa mais longe de Deus possível, não existe possibilidade, nem eu contando a minha história, que essa pessoa venha para Jesus. Errado. Isso é o que o diabo quer que você acredite. É uma mentira do diabo. Eu não estou pedindo para você argumentar teologia, eu não estou pedindo, a Bíblia não pede para você entrar numa discussão de filosofia, ideologia, não é isso. Só conte a tua história. O teu testemunho é irrefutável. Eu era assim, agora sou assado. Antes eu era cego, agora eu vejo. Eu estava perdido, agora fui encontrado pelo amor dele. É simples. Eu não sei te explicar, cara, eu não sei como que ele fez, ele cuspiu na lama, não faz sentido. Mas como que o cara vai cuspir na lama para te curar? Cara, só estou te falando o que aconteceu. Ele cuspiu na lama, ele misturou lá um lodo e botou no meu olho. E falou para mim, lava lá no tanque. Foi só isso que aconteceu. Eles podem pensar que é a maior loucura na tua vida. Foi assim que Deus restaurou minha família. Foi assim que Deus resgatou meu filho. Foi assim que Deus resgatou a minha profissão. Foi assim que Deus trouxe sentido para a minha vida. Mas isso é loucura. Eu sei que pode ser uma loucura, mas é a minha história. Fazer o quê? Deixa isso. E deixa com que a palavra de Deus opere. Amém. Sabe, eu fico pensando, eu quero terminar com isso. Muitas vezes a gente fala, nossa, contar a nossa história é tão simples. Mas por que muitas vezes a gente não conta a nossa história? Sabe, o Rodolfo esteve aqui domingo passado, contou a história dele. O Silas vai estar aqui hoje à noite, vai contar a história dele. Semana que vem a gente tem um outro convidado. E, sabe, muitas vezes quando você deixa de contar a tua história, você consegue ainda se manter em cima do muro. Você parou para pensar nisso? Enquanto eu estou no anonimato, eu posso estar em cima do muro. Agora, no momento que eu conto a minha história, uma ramificação do meu testemunho é o meu posicionamento. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, essa pessoa é convertida, uma pessoa está apaixonada por Jesus. Ela falou assim, Theo, eu tenho um cliente meu, quando eu falei de Jesus, ele perguntou para mim, mas você é que tipo de crente? Você é crente flex? E eu perguntei para ele, Theo, como assim crente flex? Crente flex, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso sim é um mau testemunho. Sabe? Só que quando você fala assim, ó, isso que Jesus fez na minha vida. Ah, Jesus fez na tua vida, então você segue Jesus? Sim, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Acabou. De agora em diante, todo mundo está de olho em você. Você se posicionou. E ninguém, às vezes, sabe, às vezes o cristão que está num processo e ainda ele está nesse processo que está iniciando e ele não tem ainda essa convicção daquilo que ele crê de tal maneira que ele realmente quer tomar um posicionamento, ele fala, para eu não ter que me pôr nessa situação, eu fico quieto aqui no meu canto. E se a pessoa vem com o testemunho de que Cristo fez na vida dela, eu falo, pô, glória a Deus. E se a pessoa não crê em Cristo, a gente deixa quieto. Eu quero te desafiar a você se posicionar. Se posicionar na tua família, se posicionar no teu trabalho, se posicionar na tua faculdade. Sabe, eu fico pensando sobre essas tragédias que estão acontecendo ao redor do mundo, com esses radicais. Eu fico pensando, sabe, eles são tão posicionados naquilo que eles creem. Eles creem numa farsa, numa mentira, num engano do diabo. Mas eles são tão posicionados naquilo que eles creem. Por mais que tudo que está dentro de mim, sabe, discorda e tem repulsa de tudo que eles estão fazendo, eu volto para o meu canto e fico pensando, Deus, qual que é o meu nível do meu posicionamento com o teu reino e com o teu evangelho? Quando eu assisto aquelas notícias, aquilo me confronta a minha vida espiritual.
E hoje eu queria deixar esse confronto com você. Fica de pé onde você está.